Bom, uma coisa que eu queria dar uma olhada com vocês, os arquivos do Twitter, vocês viram isso? O que você está prestes a ler é a primeira parte de uma série baseada em milhares de documentos internos obtidos por fontes do Twitter. O Elon Musk mesmo liberou arquivos internos do Twitter para jornalistas independentes do Substack. Esse aqui é um deles, né? Que foi quem, do Substack, que foi quem fez essa primeira thread falando, né, sobre o que tinha nesses arquivos internos do Twitter. Para quem não está lembrando, o Substack é o veículo que o próprio Glenn Greenwald começou a utilizar, né, para praticar jornalismo depois que ele saiu do Intercept. Os arquivos do Twitter contam uma história incrível de dentro de uma das maiores e mais influentes plataformas de mídia social do mundo. É um conto frankensteiniano de um mecanismo construído pelo homem que cresceu sob o controle de seu projetista. O Twitter, em sua concepção, foi uma ferramenta brilhante para possibilitar a comunicação instantânea de massa, tornando possível pela primeira vez uma verdadeira conversa global em tempo real. Em uma concepção inicial, o Twitter mais do que cumpriu a sua declaração de missão, dando às pessoas o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem barreiras. Com o passar do tempo, no entanto, a empresa foi lentamente forçada a adicionar essas barreiras. Algumas das primeiras ferramentas para controlar a fala foram projetadas para combater spam e fraudadores financeiros. Lentamente, com o tempo, a equipe e os executivos do Twitter começaram a encontrar mais e mais usos para essas ferramentas. Pessoas de fora começaram a solicitar à empresa que manipulassem a fala também. Primeiro um pouco, depois com mais frequência e depois constantemente. Em 2020, os pedidos de atores conectados para excluir tweets eram rotineiros. Um executivo escrevia para outros, mas para revisar da equipe Biden. A resposta viria tratado. Aqui, ó. Mandou alguns tweets mais para ser revisado do Team Biden, né? Celebridades e desconhecidos podem ser removidos ou revistos a pedido de um partido político. Ambas as partes tiveram acesso a essas ferramentas. Por exemplo, em 2020, os pedidos da Casa Branca de Trump e da campanha do Biden foram recebidos e atendidos. No entanto, este sistema não era equilibrado, foi baseado em contatos. Como o Twitter era e é predominantemente composto por pessoas de uma orientação política, havia mais canais, mais maneiras de reclamar abertos à esquerda, ou seja, né, os democratas, do que à direita. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Aí aqui eles estão colocando os valores, né? A diferença absurda, valores contribuídos por cada partido. Tá cortando, né? Mas basicamente, vocês conseguem ver, ó, é uma diferença muito, muito, muito grande. Tipo, 2020, $165 mil democratas, de contribuição democrata, né? Que corresponde a 99% das contribuições contra $450 de republicanos. Então, tipo, não era equilibrado. Basicamente, tipo, os democratas compravam e mandavam no Twitter, né? Mas isso a gente já sabe. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando o pessoal fala, tipo, na campanha também tiveram pedidos do STF atendidos por Bolsonaro e tal. Não existe equilíbrio, essa é a parada, não existe isonomia. Tipo, mas o Trump também mandou alguma solicitação pro Twitter, direto da Casa Branca, não sei o quê. Não há equivalência nenhuma. Essa é a parada bizarra, né? A inclinação resultante nas decisões de moderação de conteúdo é visível nos documentos que você está prestes a ler. No entanto, é também a avaliação de vários executivos atuais e antigos de alto nível. Ok, não houve mais pigarro sobre o processo, mas dane-se, vamos avançar. Os arquivos do Twitter, parte 1. Como e por que o Twitter bloqueou a história do laptop do Hunter Biden, né, o filho do Joe Biden. Em 14 de outubro de 2020, o New York Post publicou os e-mails secretos de Biden, né, uma exposição baseada no conteúdo do laptop abandonado de Hunter Biden. O Twitter tomou medidas extraordinárias para suprimir a história, removendo links e postando avisos de que pode ser inseguro. Eles até bloquearam sua transmissão por mensagem direta, ferramenta até então reservada para casos extremos, como, por exemplo, aquela parada envolvendo criança e práticas mais 18. Então, utilizar uma ferramenta que era usada para conter crime hediondo, e usaram isso para frear a divulgação, né, de informação sobre os e-mails encontrados no laptop do filho do Biden. A porta-voz da Casa Branca, Kelly McEnany, como é que pronuncia isso? Sei lá. Teve sua conta bloqueada por tweetar sobre a história.
o que levou a uma carta furiosa do funcionário da campanha de Trump, Mike Hamm, que fervia. Pelo menos finja que se importa com os próximos 20 dias. Isso levou a executiva de política pública Caroline Strong a fazer uma pergunta educada sobre a what the fuck? Não, polite what the fuck query. É de what the fuck mesmo isso aqui? Bom, vários funcionários notaram que havia tensão entre as equipes de comunicação política, que tinham pouco ou menos controle sobre a moderação, e as equipes de segurança e confiança. A nota de Strom retornou a resposta de que a história do laptop havia sido removida por violação da política de materiais hackeados da empresa. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eles usaram uma premissa de que o motivo pelo qual eles iriam remover o alcance, né, e o compartilhamento de informações sobre o laptop do Biden com base nas políticas de materiais hackeados. Se isso aqui fosse real, ou se essa regra fosse levada a sério, por exemplo, a matéria da Vaza Jato do Intercept não poderia ter sido divulgada no Twitter, porque aquela matéria foi claramente montada em cima de material obtido através de informações hackeadas, né? Fruto do trabalho de hackers. E nem foi o caso do laptop do Hunter Biden, porque não é que o laptop foi hackeado. O laptop do Hunter Biden, se eu não me engano, ele deixou o laptop para consertar numa loja, enfim, deixou numa loja para consertar, não foi buscar, encontraram o laptop dele lá, viram que era realmente o laptop do cara, tinha as informações dele lá dentro. Não sei se conta como material hackeado. Enfim, um monte de coisa estranha, né, nessa história do laptop do Biden. Embora várias fontes se lembrem de ter ouvido sobre um aviso geral da Polícia Federal naquele verão sobre possíveis hackers estrangeiros, não há nenhuma evidência que eu tenha visto de que qualquer envolvimento no governo da história do laptop, Na verdade, pode ter sido esse o problema. Acaba aqui a thread. A decisão foi tomada nos níveis mais altos da empresa, mas sem o conhecimento do CEO Jack Dorsey, com um ex-chefe jurídico, político e de confiança, Vijaya Gade, desempenhando um papel fundamental. Jack Dorsey é o antigo CEO do Twitter, né? E, inclusive, ele foi questionado nos tribunais americanos. Eu vi algumas entrevistas. Se eu não me engano, era Ted Cruz questionando alguma coisa sobre ele no tribunal. Sobre a política do Twitter no tribunal. Eles apenas fizeram freelancer. É como um ex-funcionário caracterizou a decisão. Hackear era desculpa, mas em poucas horas, praticamente todo mundo percebeu que isso não ia funcionar. Mas ninguém teve coragem de reverter isso. Pode ver a confusão na longa troca seguinte, que acaba incluindo Gage e o ex-chefe de confiança e segurança Yoel Roth. A oficial de comunicação, Trenton Kennedy, escreve: "Estou lutando para entender a base da política para marcar isso como inseguro." Novamente, tudo referente ao caso do laptop, né? Estavam tentando encontrar justificativas para limitar a divulgação da informação. A essa altura, todo mundo sabia que isso era uma merda, disse um ex-funcionário, mas a resposta foi essencialmente errar do lado dos democratas, né? Continuar errando. Eles admitiram que eles sabiam que estavam fazendo merda, mas, enfim, que era um erro justificável. Basicamente, acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. O ex-vice-presidente de comunicações globais, Brandon Borman, pergunta: podemos afirmar com sinceridade que isso faz parte da política? Ao que o ex-conselheiro-geral adjunto, Jim Becker, novamente parece aconselhar a suspensão do curso, porque é necessária cautela. Um problema fundamental em empresas de tecnologia e moderação de conteúdo. Muitas pessoas encarregadas de discurso sabem ou se importam pouco com o discurso e precisam ouvir o básico de pessoas de fora. Em uma troca bem humorada no primeiro dia, o congressista democrata Ro Khanna perguntou para Gage procurou Gage para gentilmente sugerir que ela ligasse para falar sobre o discurso de reação. Khanna foi a única autoridade democrata que encontrei nos arquivos que expressou preocupação. Gage responde rapidamente, mergulhando imediatamente nas ervas daninhas da política do Twitter, sem saber que Khanna está mais preocupado com a declaração de direitos. Khanna tenta redirecionar a conversa para a primeira emenda, cuja menção geralmente é difícil de encontrar nos arquivos. Aqui ele está mostrando ele está resumindo essa conversa, né? As imagens que eu não estou pegando aqui são basicamente a conversa de Khanna com Gage, onde Khanna, que é uma democrata, estava preocupada com o fato do Twitter estar passando por cima da primeira emenda, que é basicamente a emenda americana que fala sobre liberdade de expressão, né?
que o Twitter estaria passando por cima da liberdade de expressão. Foi a única não, na verdade, Kenna, se eu não me engano, é um homem. Foi o único político democrata que demonstrou preocupação e realmente queria que as coisas fossem feitas da forma correta, enquanto todos os outros estavam trabalhando para acobertar, né, o caso do Biden. Pelo menos o único que está diretamente envolvido, né, e tem documentado nos arquivos do Twitter. Isso aqui, no caso, então, são conversas registradas de dentro da plataforma, os e-mails, não sei, enfim. Tudo está registrado dentro dos arquivos do Twitter que o Elon Musk disponibilizou. Né? Em um dia, chefe de políticas públicas Lauren Culbertson recebe uma carta/relatório medonho de Carl Szabo, da empresa de pesquisa NetChoice, que já havia pesquisado 12 membros do Congresso, 9 republicanos e 3 democratas. O Comitê Judiciário da Câmara para o escritório da republicana Judge Shu. NetChoice informa ao Twitter que um banho de sangue aguarda nas próximas audiências de Hill, com membros dizendo que é um ponto de inflexão, reclamando que a tecnologia cresceu tanto que eles não podem nem mesmo se regular, então o governo pode precisar intervir. Szabo relata ao Twitter que algumas figuras de Hill estão caracterizando a história do laptop como o momento do acesso tecnológico de Hollywood. Continuação dos arquivos do Twitter. A primeira alteração não é absoluta. A carta de Szabo contém passagens assustadoras que transmitem as atitudes dos legisladores democratas. Eles querem mais moderação. E quanto à declaração de direitos, ela não é absoluta. Está falando aqui sobre a primeira emenda, provavelmente, né? Tem que analisar mais minuciosamente depois de tudo isso. Bom, tá no fim da thread. Parece. Pera aí. Isso aqui tem só uma continuação? Acaba aqui a parte 30 e 36, depois pula para essa, tem um tweet apagado e continua. Aqui. Uma subtrama incrível do caso do laptop do Twitter, Hunter Biden, foi quando foi feito sem o... Foi o quanto foi feito sem o conhecimento do CEO Jack Dorsey. O dono do Twitter nem sabia que eles estavam acobertando toda essa parada. E quanto tempo levou para a situação ficar descomposta, como disse um ex-funcionário. Mesmo depois que o Dorsey, né, o dono do Twitter, entrou na treta. Existem várias instâncias dos arquivos de Dorsey intervindo para questionar suspensão e outras ações de moderação para contas em todo o espectro político. Então, tipo assim, o dono do Twitter era lacrador, tá? O antigo. Mas mesmo ele tava questionando. Ele tá falando aqui que, tipo, mesmo fizeram tudo sem o cara nem saber o que estava acontecendo exatamente ali dentro, e às vezes ele aparecia para perguntar, tipo, mas por que vocês baniram esse cara? O que aconteceu aqui? Por que... Qual foi o descumprimento da regra? Ou estão me questionando sobre esse maluco aqui. Por que esse político republicano foi banido? Qual é a justificativa? Por que essa publicação caiu e tal? Ele estava tentando entender. O problema com a decisão de materiais hackeados, disseram várias fontes, era que isso normalmente exigia uma descoberta oficial/legal de um hack, mas tal descoberta nunca apareceu durante o que um executivo escreveu como um redemoinho de 24 horas em toda a imprensa. Em toda a empresa. Não tinham como garantir que os vazamentos do laptop do Hunter Biden eram materiais conseguidos através de hackeamento, como eu falei. Então, eles não podiam utilizar essa justificativa para censurar as informações. Também foram 96 horas turbulentas para mim. Há muito mais por vir, incluindo respostas de perguntas sobre questões como Shadow Ban. Ele vai investigar sobre o Shadow Ban dentro da plataforma. Boost, né? O pessoal boostou nas contas. Contagem de seguidores, o destino de várias contas individuais e muito mais. Essas questões não se limitam à direita política. Então, boa noite e obrigado a todos aqueles que pegaram o telefone nos últimos dias. Bom, essa foi a primeira parte do vazamento, que ele está mostrando que, enfim, basicamente existia uma política tendenciosa para beneficiar a esquerda dentro do Twitter. Isso foi utilizado à exaustão para impedir a circulação de informações relevantes sobre o laptop do Hunter Biden, com base em premissas falsas, que o financiamento dos democratas é muito maior, eles controlam o Twitter de dentro, basicamente, que nem o CEO do Twitter tinha ciência de tudo que estava acontecendo dentro da plataforma e que ele ainda vai verificar alguns arquivos sobre Shadowban e tal. Inclusive, o próprio Elon Musk já apareceu... Vocês estão falando de 69... O próprio Elon Musk já apareceu falando que ele vai dar uma olhada nas questões do Brasil também, se eu não me engano. Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições do Brasil. Se esses tweets foram precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda.
É o próprio dono do Twitter falando que o Twitter pode ter interferido nas eleições brasileiras, basicamente, a favor da esquerda. Alguém tá surpreso? É mais uma das teorias da conspiração da extrema-direita, né? Que vai mostrando, depois de um tempo, vai se mostrando não tão teórica e conspiracionista assim. Impressionante como esse tipo de coisa acontece. Bizarro, né? Tem caroço nesse angu, vocês acham? Ironicamente, o vídeo polêmico hoje que o pessoal ficou falando só da Thumb era mais ou menos sobre isso aqui, né? Sobre o controle das Big Techs na narrativa. Tipo, como a esquerda controlava as Big Techs e dessa forma tinha um controle sobre o discurso político, basicamente. Como eles começaram na radicalização e blá 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 blá. Naquele caso, a gente estava dando uma olhada numa thread do Glenn sobre esses assuntos, mas agora a gente está vendo mais alguns fatos que corroboram, na verdade, o que o Glenn trouxe lá, com arquivos internos do próprio Twitter. Vamos ver, eu espero que tudo isso venha à tona, né? É realmente com isso que eu estou contando. Tomara que essas informações sejam expostas e a gente saiba da verdade.